triste, um jogador que é excepcional, é diferenciado e sofreu uma lesão sozinho. Não foi nenhum lance maldoso, não foi nenhuma dividida, pelo contrário, ele estava sozinho, sentiu, e aí vem todo o retrospecto de lesões da carreira do Renato, o quanto ele fez falta para o time ano passado, fora do jogo decisivo contra o Ituano no Paulista, mas parece que não foi tão grave quanto de início. Mas é complicado, você já passou por lesão e eu sei o quanto você sofre junto com cada atleta que mostram um quadro semelhante. Identifico demais, Loirão, com o momento, com a situação. É um jogador de extrema importância para o Corinthians. A gente já falou várias vezes aqui, quando o Renato está bem fisicamente, tecnicamente ele faz diferença nos jogos. Eu lembro da final da Copa do Brasil, ele jogando muito, chamando a responsabilidade. A primeira notícia que chega, até o próprio Renato falou, né, que aquela avaliação de princípio ali do doutor já mostra que não tem nenhum problema de ligamento. Isso é uma notícia muito boa, porque hoje uma lesão de ligamento, dependendo da situação, você fica de 8 meses parado, de 6 a 8 meses, então praticamente perderia a temporada. Agora provavelmente vão chegar em São Paulo, fazer o exame de imagem, ver o que aconteceu, e tomara que não seja nada de grave, que não tenha que passar por nenhuma cirurgia e que ele possa voltar o mais rápido possível, porque é um jogador que é muito importante, não só na convivência do dia a dia, mas principalmente dentro de campo, que ele faz a diferença. Bom, agora, assim que o Renato Augusto sai de campo e que ele faz a substituição, que ele coloca o Maicon no time, eu até pensei que ele ia repetir o Paulinho, mas não quis, né, que ele no jogo contra o Ituano foi assim. O Corinthians ficou meio perdido até conseguir o gol com o Balbuena. Ufa! E aí o Corinthians parecia que estava desligado da partida, não sei se ainda sentindo esse golpe da saída do Renato Augusto, que é um jogador, talvez o principal do time, junto com o Cássio. Mas aí o Corinthians faz o gol, vai para o intervalo com o placar aberto, e isso tranquiliza para fazer um segundo tempo onde não correu risco nenhum. Não só tranquiliza o Lázaro, mas como ele percebe que não deu certo a alteração que ele fez com a entrada do Maicon, jogando pelo lado esquerdo. Assim, as características dos jogadores são características defensivas do meio de campo do time do Corinthians, obviamente jogando em posições diferentes, então o Corinthians não conseguia ter a bola, o Corinthians não conseguia girar a bola, não tinha profundidade. Fábio Santos e Fagner fizeram um bom jogo, os dois. Eu gostei da atuação dos dois laterais, do Fábio Santos e também do Fagner. E aí esse gol do Balbuena, que foi a única finalização de fora da área já no finalzinho, originou escanteio. Tem um gol do Balbuena no finalzinho. E aí o Lázaro vai pro vestiário e aí ele planeja uma outra situação. Porque quando ele coloca o Cantilho no jogo, o time passa a ter um pouquinho mais de bola, um pouquinho mais de oportunidade. Aí o Fagner faz um belíssimo passe pro Roger Guedes. Os gols começaram a surgir e o Corinthians ficou mais à vontade na partida. Mas um primeiro tempo muito ruim do Corinthians. Quando você fala no Fagner, ele já tem 5 assistências na temporada. É o principal nesse quesito do time. E o Roger Guedes é um jogador que eu quero comentar. Com 10 gols na temporada, é o artilheiro do Corinthians. Ele que no ano passado queria muito não jogar de centroavante, mas tendo essa liberdade pelos lados do campo. E agora ele joga exatamente onde gosta, com o Fernando Lázaro. Aí ele sabe aproveitar bem, de repentemente, assim, em alguns momentos do jogo, a movimentação do Yuri, que eu acho o Yuri muito inteligente quando ele se movimenta. Obviamente, nós estamos falando de um 9 precisa ser abastecido com o meio de campo, e ontem ele não foi abastecido. Mas aí entra a inteligência da movimentação do Yuri Alberto e a inteligência também de posicionamento do Roger Guedes. Pode ver que esse gol, por exemplo, que ele faz, ele está na posição do 9. Então ele tem uma boa leitura de movimentos durante o jogo. No sistema ofensivo hoje é o jogador mais importante do Corinthians. Outra coisa, independentemente da qualidade ruim do Liverpool, que deve ser o saco de pancadas desse grupo, porque ainda tem Argentinos Júniors e também o Independente Del Valle, que são duas equipes mais qualificadas, mas o Corinthians fez a sua parte. Quando ele aplica um 3-0, também pensa em saldo de gols, quando você disputa a posição, primeiro ou segundo lugar no grupo. Então, eu acho que o Corinthians, pelas circunstâncias, pela perda do Renato Augusto, fez um super resultado. Foi o melhor brasileiro na Libertadores, sem contar a Sul-Americana, com um 3-0. Achei importante a vitória e é legal começar a caminhada assim. Fundamental, né, Claro. Leonardo? Fundamental, isso ainda mais pegando o retrospecto do que foi o primeiro tempo. Tudo indicava que o segundo tempo seria um segundo tempo difícil pro Corinthians. O gol aconteceu, ele percebeu que precisava ter um pouquinho mais de bola no meio de campo, um pouquinho mais de criação no meio de campo. E aí, o segundo tempo, o Corinthians realmente fez uma boa partida.